43. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, está escrito assim: 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a hora sétima, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Pode se assentar por um instante, nós já oramos, já aplaudimos ao Senhor, e eu quero compartilhar essa passagem da palavra de Deus com vocês. É interessante quando nós estamos lendo a Bíblia, é que a leitura da Bíblia parece que todas as coisas aconteceram logo imediatamente, uma após a outra, e parece que tudo aconteceu ali, a gente saiu daqui, atravessou a rua, chegou no ponto do ônibus, e na verdade, quando nós lemos uma passagem bíblica, às vezes o versículo seguinte se passaram horas, dias, semanas, e às vezes se passaram anos de um versículo para o outro. E quando nós lemos aqui, você vê que o João, o escritor, ele faz questão de dizer o lugar onde eles estavam, que eles estavam em Caná da Galileia. Ele faz questão de dizer que o oficial do rei veio de Cafarnaum, porque eram lugares distantes, e numa época em que eles não tinham carros e motos como nós temos hoje, mas eles andavam a pé, no máximo alguém mais favorecido tinha um cavalo. Então, aquele homem, esse centurião, que é um dos personagens desta passagem, ele subiu, ele veio de Cafarnaum e subiu lá para Caná da Galileia. E esta subida, para vocês terem uma ideia, é uma subida parecida com alguém que sai lá da Baixada Santista e sobe aqui para São Paulo. Uma distância de aproximadamente 70 quilômetros, subindo um lugar muito íngreme para chegar aonde Jesus estava. Por que esta informação é importante? Por que João faz questão de falar que o centurião veio de Cafarnaum até Caná da Galileia para buscar Jesus? Para mostrar para a gente que nós não devemos ter nenhum tipo de barreira ou de limitação quando nós verdadeiramente queremos buscar o Senhor. Nós muitas vezes colocamos desculpas para nós mesmos. Nós muitas vezes colocamos obstáculos para nós mesmos para buscarmos o Senhor Jesus. Em um desses últimos cultos, eu mencionei para vocês que eu assisti um vídeo de um pastor chamando a atenção da gente. E esse pastor dizia assim, que ele encontrou uma irmã que já fazia algumas semanas que não vinha na igreja,
E aí o pastor encontrou a irmã e falou: nossa, irmã, tô sentindo falta de você lá na igreja. O que está acontecendo que você não tem vindo nos últimos cultos? Ao que a irmã respondeu para o pastor dizendo: ah, pastor, é que nessas últimas semanas eu tenho andado muito cansada. Eu estou muito cansada, pastor, por isso que eu não fui na igreja. E aí o pastor estava bravo, né, chamando a atenção da gente, dizendo assim: é interessante que a gente fica cansado. Quem fica cansado aqui? Eu fico. Além de mim, mais alguém fica cansado? E o pastor dizia assim: interessante que a gente está cansado, mas a gente vai trabalhar cansado. Você não vai trabalhar cansado, pastor João Batista? Dirige o dia inteiro cansado. Pastor Rildo, que tem um serviço mole, tranquilo, trabalha o dia inteiro sentado, né, pastor? Pastor vai trabalhar cansado? Vai trabalhar cansado, né? O pastor estava bravo e dizia: a gente vai trabalhar cansado. A mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite com fome, ela faz comida cansada, né? A gente toma banho cansado. Quando a gente é convidado para uma festa de aniversário, de casamento de 15 anos, a gente vai para a festa cansado. Alguém já foi para alguma festa cansado aqui alguma vez na vida? Quem já foi para a festa cansado, levanta a mão aí, né? E o pastor, mas ele não estava falando assim tranquilo igual eu estou falando não, até tentando fazer o negócio ser um pouco descontraído. Ele estava bravo e ele dizia: a gente vai trabalhar cansado. A gente assiste o jogo da Copa do Mundo cansado, a gente vai para a festa cansado, a gente lava roupa cansado, a gente toma banho cansado, a gente faz de tudo cansado e a gente só não pode ir para a igreja quando está cansado. É verdade ou é mentira? O pastor estava certo ou estava errado? Acho que a braveza dele, ele tinha razão. E esse texto, João faz questão de mencionar as duas cidades, porque ele quer mostrar que quando alguém deseja ter um encontro com Cristo, quem quer ter um encontro com Cristo aqui? Quando alguém deseja ter um encontro com Cristo, essa pessoa não mede esforços. Essa pessoa não mede esforços para buscar o Senhor. Veja que este homem, que era um oficial do rei, um homem importante no reino, este oficial do rei, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Os primeiros versículos que eu li, diz que eles tinham ido lá em Jerusalém, e Jesus, no dia da festa da Páscoa, tinha feito coisas extraordinárias, e eles viram o que Jesus fez, e eles testemunharam com os próprios olhos o Senhor agindo, operando e abençoando pessoas, curando enfermos, libertando cativos, pregando a palavra. Eles viram, e aquele oficial do rei também presenciou com os próprios olhos o que Jesus tinha feito. Ele já conhecia Jesus, ele já sabia quem era Jesus, ele tinha testemunhado o poder e a grandeza do Senhor Jesus, mas interessante, ele não se interessou em buscar o Senhor Jesus, mesmo tendo visto com os próprios olhos e mesmo sabendo quem Jesus era. Ele não teve interesse em buscar Jesus. Quando foi, Wesley, que ele começou a ter interesse em buscar Jesus? O que foi que despertou nele, naquele oficial do rei, o desejo de buscar aquele Jesus que ele já conhecia, mas ele não se importava muito, mas agora fez ele sair lá da baixada, subir a serra, andar um dia inteiro para ir ao encontro do Senhor Jesus. Sabe o que fez ele buscar o Senhor Jesus? Olhem para mim, uma necessidade. Uma necessidade. Porque aquele oficial do rei, um homem bem-sucedido, de uma alta posição, provavelmente bem-sucedido financeiramente, ele tinha um filho e o filho ficou doente, e todo o seu prestígio, toda a sua influência, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha não foi o suficiente para que o filho dele ficasse curado, e a cada dia que passava o filho estava pior, e agora o filho estava próximo da morte, perto da morte. Ele sabia que se algo não acontecesse, o seu filho ia morrer. Então perceba que foi a necessidade que levou aquele homem a procurar o Senhor Jesus. E muitas vezes, ou a grande maioria de nós, com algumas exceções, a grande maioria de nós veio até Jesus por causa de uma necessidade. E não há nada de errado em buscar Jesus quando se tem uma necessidade. Tanto que Jesus não o condenou por isso.
Jesus não o criticou por isso. Ele podia ter buscado Jesus antes, porque ele já conhecia Jesus. Ele tinha visto o que Jesus fazia, mas antes ele não se interessou, mas a necessidade o levou ao Senhor. E Jesus não o criticou por isso. Eu quero que vocês que estão aqui e vocês que estão nas redes sociais entendam que muitos de nós também fomos até Jesus por causa de uma necessidade e não há nada de errado nisso. O grande problema é que alguns de nós já conhecemos Jesus há muito tempo, há muitos anos, já servimos a Jesus, ou pelo menos dizemos que servimos, a gente congrega há muito tempo, a gente já viveu experiências com Cristo, mas mesmo assim, existem muito crente que só busca o Senhor quando tem uma necessidade. Se foi a necessidade que nos levou a Cristo, glória ao Senhor, Ele nos recebeu de braço aberto, Ele nos amparou e Ele nos abençoou. Você pode dizer um glória a Deus? E quando nós tivermos outra necessidade, nós também devemos ir a Cristo e levar a nossa necessidade a Ele. Mas o que nós não podemos é só ir a Cristo quando nós tivermos uma necessidade. Porque tem pessoas que na hora da dor, na hora do choro, na hora do desespero, elas buscam ao Senhor, elas buscam com força, com vontade, com fé, como aquele oficial do rei que subiu a serra para buscar o Senhor. Elas fazem esforço, elas chegam cedo, elas saem tarde, elas fazem a campanha quando tem campanha, não quebra nenhum dia, mas quando são abençoadas, ou depois de ser abençoadas, você viu ele por aí? Você viu ela por aí? Por quê? Porque tem pessoas que só buscam ao Senhor Jesus quando tem uma necessidade. E eu quero perguntar para você, como você se sente quando aquele seu parente, o sobrinho, o primo, sei lá qual que é o parentesco, o irmão, o cunhado, aquele seu parente, ele só procura você quando ele está precisando de alguma coisa. Como você se sente? Quando ele está chegando, você fica feliz. Que legal, ele já vai pedir alguma coisa. Você fica feliz e contente, não fica? Não. Quando ele aparece, o que você faz? Lá vem ele. Porque a pessoa só te procura quando precisa. Nunca te manda uma mensagem, nunca te faz um telefonema, nunca vem te visitar para dizer, vim só para te dar um abraço. Mas quando precisa de alguma coisa, aí lembra de você. Você fica feliz com isso? Você que está nas redes sociais, diga para mim se você fica feliz quando isso acontece e por que você acha que quando a gente age desta maneira, o coração de Jesus se alegra. Ou que Jesus não se incomoda e não se importa. A necessidade de nos levar a Jesus, principalmente no começo não tem problema nenhum, mas agora eu e você, nós já conhecemos Jesus, nós já somos de Jesus, nós já andamos com Cristo e nós não podemos continuar buscando a Ele só na necessidade. Quando eu tenho uma necessidade, eu vou a Cristo. Quando eu tenho uma necessidade, eu levo minha necessidade a Cristo. Mas quando eu não tenho necessidade nenhuma, eu tenho que continuar indo a Cristo, eu tenho que continuar buscando ao Senhor, falando com Ele, adorando a Ele, exaltando o nome dEle, porque o meu relacionamento e o seu relacionamento com o Senhor Jesus não pode depender exclusivamente das nossas necessidades. Mesmo que eu não precise de nada, eu preciso de Jesus. Mesmo que eu não precise de nada, eu preciso de Jesus. Você pode dizer isso? Fala bem forte após mim. Mesmo que eu não precise de nada, eu preciso de Jesus. Mas o fato é que a necessidade levou aquele homem até Jesus. E agora, a Bíblia diz que ele se aproxima do Senhor Jesus e ele faz um pedido. Esse pedido está aqui no capítulo 4, e ele vai dizer para o Senhor Jesus assim, capítulo 4, a partir do versículo 47. Ele ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com Jesus, versículo 47, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte.
Jesus, disse ele, desce comigo. Eu sei que a viagem é longa. Eu sei que demora o dia inteiro para andar, mas eu andei o dia inteiro para vir aqui procurar o Senhor, buscar o Senhor, porque quando a gente precisa, a gente não mede esforço, né? Aí ele fala, então Jesus, por favor, desce comigo, vamos lá até Cafarnaum, o meu menino está morrendo, se o Senhor não for comigo, ele vai morrer, desce comigo, Jesus. O que ele fez? Fala comigo, uma oração. Sabe o que Jesus ensinou, o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha? Ele ensinou que a gente tem que pedir. Então esse homem fez duas coisas importantes. Ele procurou Jesus, ele foi ao encontro do Senhor Jesus, movido por uma necessidade. E quando ele encontra Jesus, ele fez algo que tem muitas pessoas que não fazem. Ele pediu. E Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E ainda ele explica na sequência dizendo, porque quem é que recebe é aquele que pede, recebe. E esse homem pediu, esse pai pediu. E repito, ele não foi em nenhum momento corrigido, ele não foi em nenhum momento, Jesus em nenhum momento chamou a atenção dele, porque Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem veio até Jesus aqui hoje? Ele está te recebendo de braços abertos. Ainda que você veio aqui movido por uma necessidade, Ele está te recebendo de braço aberto. E o que nós temos que aprender é a pedir para o Senhor aquilo que a gente precisa. E ele pediu, Jesus, desce comigo lá em Cafarnaum e vem curar o meu filho porque ele está morrendo. Mas nesta hora, Jesus disse algo para ele que eu quero que você leia comigo. Lá em João capítulo 4, versículo 48, está escrito assim, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus está dizendo assim, para ele, sabe, pai, você está pedindo para mim descer com você para curar o teu filho? Mas quer dizer então que você só consegue crer se você vê o sinal, se você vê que algo está acontecendo, se você não vê nada, você não é capaz de crer. E a palavra de Jesus chamando a atenção daquele pai, é um ensinamento para ele e para nós. A nossa fé não pode depender daquilo que a gente vê. Porque Jesus não disse, se veres, crerás na glória de Deus. Não, não foi assim que ele disse. Mas ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus está ensinando, quem tem fé de verdade, deixa eu perguntar, quem aqui tem fé em Cristo? Digam glória a Deus. Ele está dizendo, quem tem fé de verdade, crê mesmo sem ver nada. Mesmo sem ter nenhum sinal, mesmo sem ter nada aparente, não tem nada acontecendo, mas eu creio que está acontecendo, e essa é a fé verdadeira, e essa é a fé que agrada o Senhor. Então aquele pai estava dizendo, vem comigo, o senhor tem que descer, e Jesus está preparando ele para ter a fé verdadeira, e Jesus diz assim, então você, como que é? Você só vai ser capaz de crer se você vê alguma coisa, se tiver um sinal, se aparecer, se mudar a claridade, se o sol escurecer, se começar a bater um vento, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que só Deus só está presente quando acontece alguma coisa diferente. Olha, eu estava no culto, de repente começou a bater um vento, aí a pessoa creu. Eu estava orando, aí estava claro, de repente ficou escuro, eu estava escuro, ficou claro. Mas aí quantas vezes você está orando? Quem aqui já orou e não aconteceu nada? Estava claro, continuou claro. Estava escuro, continuou escuro. Estava frio, continuou frio. Estava calor, continuou calor. Então, nesse dia, Deus não estava lá. Não estava? Ele estava. Ele estava lá. E não só estava lá, ele estava trabalhando, ele estava ouvindo a sua oração, e ele estava trabalhando e operando, se é que ele encontrou fé no teu coração. Porque o que move a mão de Deus é a tua fé. Fala comigo assim, o que move a mão de Deus, o que move os céus, fala bem forte, é a minha fé. Não é a tua emoção, eu me emociono também. Então tem culto que eu choro, que eu me emociono, que eu me arrupio, aleluia, eu faço isso. Mas tem culto que eu não choro.
que eu não me emocionei, mas o que move a mão de Deus, o coração de Deus, não é a minha emoção, a minha lágrima, é a minha fé. Quando o Senhor vê a fé na minha vida, Ele se move para me abençoar. Quando Ele vê a fé se movendo na sua vida, então Ele se levanta para abençoar você. Você pode dizer um glória a Deus? E aí então, ele falou para aquele pai as palavras do versículo 48, se você não ver sinais e milagres, você não vai crer. Sabe o que o homem disse para Jesus no 49? Só confirmou o que Jesus disse. Ele falou assim: Senhor, desce antes que meu filho morra, como se ele estivesse falando em outras palavras: Senhor, não conversa muito não, ele está morrendo, vamos descer, vamos logo antes que ele morra. Mas nessa hora, algo extraordinário aconteceu, porque aqui está escrito no versículo 50, que Jesus disse para ele, Jesus olhou nos olhos daquele pai, quando aquele pai estava desesperado. Alguém aqui, além daquele pai e além de mim, já se sentiu desesperado diante de alguma situação da vida, alguma vez na vida? Quem já se sentiu desesperado alguma vez aí? E na hora do desespero é difícil ter fé. Mas veja que Jesus está ensinando este homem a ter fé na hora da dor e do desespero, porque o que vai trazer a tua vitória é a tua fé em Cristo, a fé. E aí Jesus está conversando com ele está agoniado, e ele está dizendo assim: não, Jesus, não conversa não, vamos logo antes que meu filho morra. Aí quando o pai está dizendo isso, Jesus olha nos olhos dele, Jesus olha no fundo dos olhos daquele pai e diz para o pai assim: ó, pode ir, eu não vou não, mas pode ir, porque o teu filho vai viver. Pode ir, porque o seu filho vai viver. Eu queria que você se colocasse no lugar daquele pai, que você se imaginasse sendo ele, porque você saiu lá de Cafarnaum com seu filho à beira da morte, o menino estava na cama com febre, gemendo, fraco, já há muitos dias, cada dia piorando mais, definhando, e você andou durante um dia inteiro, subiu a serra para procurar Jesus, com a esperança de levar Jesus até lá para curar o teu filho, porque lá em Jerusalém, você tinha visto Jesus curar outras pessoas, e você dizia no teu coração: aquele Jesus que eu vi lá em Jerusalém curando outras pessoas, ele vai descer em Cafarnaum e vai curar meu filho. Mas agora Jesus olha para ele e diz assim: eu não vou descer com você, mas você pode ir sozinho. Pode ir, pai, o seu filho vai viver. A gente lê, a gente não sente talvez o impacto, mas eu estou tentando ajudar você a entender como que isso não é fácil. Agora o pai, ele precisava fazer uma escolha, se ele ia crer no que Jesus falou, ou se ele ia duvidar. Porque quando Jesus disse para ele, olha para mim, você que está nas redes sociais também, olha, escute, quando Jesus disse para o pai: pai, pode ir embora, o seu filho vai viver. Aí bem na hora que Jesus falou isso, um raio atravessou o céu, apareceu um trovão e fez cabru, e aí o sol ficou mais claro, e uma pomba veio voando, representando o Espírito Santo, e aí aquele homem creu. Posso ouvir um amém? Que amém o quê? Não aconteceu nada disso. Jesus olhou para ele, Antônio, e falou assim: pode ir embora, o teu filho vai viver. Sabe o que aconteceu? Responde para mim, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, irmã Francisca. Não teve um sinalzinho. Aí o Elias falou para o servo assim, estava orando para chover. Falou para ele: vai lá fora e vê se está acontecendo alguma coisa. O servo foi lá, olhou, voltou e falou para ele assim: não aconteceu nada. Então deixa eu orar mais um pouco. Aí orou mais um pouco. Vai lá olhar de novo. Aí ele foi lá, olhou de novo, tinha nada. Então vamos orar mais um pouco. Aí orou mais um pouco. A maioria já desistia. Vai lá, olha outra vez. Aí ele olhou, o que tinha agora? Uma nuvem escura. Uma nuvem escura, enorme. Uma tempestade chegando, era isso? Era uma nuvem de que tamanho? Era pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Claudinho não está aqui hoje, que eu ia pegar a mão do Claudinho, que deve ser desse tamanho. Mas se fosse do tamanho da minha, então... Uma nuvenzinha que não... Uma nuvem pequenininha que não valia nada.
Sabe o que o profeta falou? Falou, então avisa o rei, avisa o povo para ficar dentro de casa, porque a chuva de Deus está chegando, aleluia. E agora esse homem, esse pai que deixou o filho morrendo, não apareceu, Isabel, nenhuma nuvenzinha para ele. O profeta ainda viu uma nuvenzinha, pequenininha, que não valia nada, mas ele viu a nuvem, e ele entendeu que era um sinal, mas para esse pai não teve sinal nenhum, não teve nuvem, não teve vento, não teve mudança de temperatura, o sol não brilhou mais, não teve terremoto, não teve nada. Jesus falou, pode ir embora, pode descer tranquilo, seu filho vai viver. Nada aconteceu. Dá para crer quando nada acontece? Quem consegue crer quando nada acontece, dá um sinal com a mão aí. Então vamos só profetizar, falar assim, eu consigo crer, mesmo que não seja verdade, vai ser verdade a partir de hoje. Fala, eu consigo crer. Versículo 50, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Pode ir, o teu filho vai viver. Aí diz a continuação do versículo, eu quero ler com você aí no 50, ó. Olha aqui, ó. 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive, o teu filho vai viver. Lê comigo agora o restante, todo mundo bem forte. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Vai lá de novo comigo, vamos lá. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. No que ele creu? Na palavra que Jesus disse. Ele não teve nenhum sinal, ele não teve nada que aconteceu para ajudar ele a crer, ele só tinha uma coisa para acreditar, e o que ele tinha para afirmar, para basear a fé dele, para sustentar a fé dele? A única coisa que ele tinha para sustentar a fé dele foi aquilo que Jesus disse, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E como que a gente sabe que ele creu? Porque ele partiu. Quando Jesus falou, pode ir, vai tranquilo, desce a serra e volta para sua casa, o seu filho está vivo. A Bíblia diz que ele creu no que Jesus falou, que ele acreditou na palavra de Jesus, e ele agradeceu, deu um sorriso e partiu, e desceu. E o que eu quero nesta noite, Deus me enviou aqui nesta noite, para desafiar a tua fé, fazer da tua fé uma fé verdadeira, e a fé que é verdadeira, ela não depende de sinais, ela não depende de nenhum tipo de manifestação. A fé verdadeira não depende de que mude a temperatura, que mude a claridade, que bata vento, ou que acontece qualquer coisa. Se acontecer, maravilha. Se aparecer a nuvem, a gente vai dar glória a Deus pela nuvem. Se tiver terremoto igual teve lá na prisão, vai ter terremoto. Mas se não tiver nada, não significa que Deus não está trabalhando, Ele está agindo da mesma maneira. E eu quero que você creia que nesta noite Ele está agindo e Ele já está abençoando você. Só quem crê dá um glória a Deus aí e aplaude a Ele bem forte, porque Ele já está trabalhando para te abençoar. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas Deus está trabalhando para te abençoar. Pastor, eu não estou vendo nada, mas Ele está agindo, Ele está operando, porque Ele está honrando a tua fé. Você só precisa crer na palavra que o Senhor libera para a sua vida. E essa noite eu vou orar com você, e eu vou liberar deste altar, no momento de oração, palavras de bênção e de vitória na sua vida. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quem é capaz de crer, levante a mão e diga, eu creio. Fala, eu sou capaz de crer. Porque se você tiver fé, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A Bíblia diz aí, então, que aquele homem creu na palavra de Jesus e ele partiu. Na minha Bíblia está escrito, e foi-se. Foi-se não é faca, aquele se foi. Foi-se. Versículo 51, olha o que aconteceu. Vamos ler junto 51. E descendo ele devagarzinho. Não, ele desceu logo, porque ele estava tão assim, naquela expectativa tão grande de ver o filho curado, porque ele creu na palavra de Jesus. Então ele foi descendo logo, acho que até correu. E aí no meio do caminho, ele encontrou algumas pessoas, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E os servos lhe anunciaram, dizendo o quê? Quero ouvir bem forte.
Ele encontrou, na hora que ele sai daqui de Caná da Galileia, lá debaixo de Cafarnaum, na mesma hora saem alguns empregados da casa, e eles vêm andando ao mesmo tempo e se encontram no mesmo do caminho, e eles vieram correndo para contar para aquele oficial do rei que o filho já tinha sido curado, a febre o deixou, e ele já estava de pé brincando, pulando e correndo na casa, curado para a glória do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Mas agora eu quero terminar e quero que você escute uma coisa. Veja que aquele homem viveu um milagre extraordinário. Ele procurou Jesus por causa de uma necessidade. E muitos de nós também procuramos Jesus por causa de uma necessidade. Mas agora, ele experimentou, ele não apenas viu, ele viveu o milagre, ele experimentou o milagre, ele teve a experiência de uma vida abençoada pelo Senhor Jesus. E olha o versículo seguinte, o que diz? Diz então que ele chegou e perguntou, vai lá, versículo 52. Travou? 52. Ele perguntou para os amigos dele lá, para os servos, que hora que o filho ficou melhor? E eles disseram, ontem às 7 horas, a tradução seria a hora sétima, que é 1 da tarde. Ontem às 7 horas a febre o deixou. Versículo seguinte. Ele entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Deixa o versículo aí. Quando eles falaram assim, olha, o seu filho está curado, ficou curado. Ele pergunta, que hora que isso aconteceu? Foi ontem, a hora sétima, no horário do judeu, é 1 da tarde. Foi ontem, 1 da tarde. Aí ele falou assim, poxa, foi na mesma hora que Jesus falou para mim vir embora. Esse Jesus é poderoso mesmo. Você pode levantar a mão e dizer, Jesus é poderoso? Ele falou assim, esse Jesus é poderoso mesmo, ele é o Senhor. Aí, o que aconteceu? Perceba aqui, que ele não ficou com aquela bênção só para ele. Quando ele constatou que o milagre aconteceu exatamente na hora que Jesus disse, pode ir para casa que o teu filho já está curado, pode ir embora que ele vive. Quando ele descobriu que aquilo não foi uma obra do acaso, mas foi um milagre de Jesus, ele começou a testemunhar para as pessoas. Ele testemunhou primeiro para os servos que estavam ali trazendo a notícia para ele. Mas quando ele chega em casa, ele também conta o testemunho para sua esposa. Ele conta o testemunho para as pessoas da sua família. E olha o resultado disso. Está escrito, o teu filho vive. Lê comigo bem forte o resultado. E creu ele e toda a sua casa. Você percebe que quando você vive uma fé verdadeira em Jesus, a tua fé influencia a tua casa, a tua fé alcança a tua família. É por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu quero dizer para você, se você tiver a coragem de crer em Jesus, sem depender de nenhum sinal, sem precisar que nada extraordinário aconteça. Tem gente que consegue crer quando o pastor que vai fazer a oração, ele chega aqui, e aí ele faz umas coisas, e aí a pessoa consegue crer. Ou quando o pastor faz uma oração com uma voz forte, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas, aí a pessoa consegue crer. Aí quando vem um pastorzinho que nem eu, que não sapateia, com voz de taquara rachada, e faz uma oração, a pessoa fala, xiii, não passou da parede. Aí vai embora e não é abençoado, porque a pessoa parece que precisa que o pregador, que quem vai orar, faça uma cena, faça um teatro para você conseguir crer. Mas se a sua fé depende dessas coisas, essa fé não vai alcançar o coração de Deus, só vai te emocionar. Mas quando você é capaz de crer apenas e tão somente na palavra do Senhor, então você vai viver a bênção e o milagre. Aqui ele disse, volta para mim os versículos, ele disse assim, o homem creu na palavra que Jesus disse. Fala comigo assim, ele creu na palavra que Jesus disse. Aqui, o teu filho vive, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. No que ele creu? Abel, Jesus não sapateou na frente dele.
Jesus não mudou a voz. Jesus não fez cara de espiritual. Jesus só disse: pode ir embora, o teu filho vive. O seu filho vai viver, pode ir. E ele creu na palavra que Jesus disse. E esse mesmo Jesus disse que ele quer abençoar você. Ele disse, esse mesmo Jesus falou que se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, ele vai abrir a porta. Esse mesmo Jesus prometeu operar milagres na sua vida. E se eu e você conseguirmos crer firmados apenas na palavra que Jesus disse, assim como aquele homem viveu milagres, eu e você vamos viver milagres também. Eu desafio você a ficar em pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês viram que a pastora Sueli comprou um relógio para mim não perder mais a hora. Mas escute, olha para o pastor. Quem aqui hoje precisa de uma bênção? Você sabe o que você precisa? Porque quando Deus apareceu para o Salomão, Deus falou para ele assim, ó: pede o que você quiser que eu vou te dar. Se Deus aparecesse para você agora e olhasse para você e falasse assim, ó: o que é que você precisa? Pede que eu vou te dar hoje. Você sabe dizer o que você precisa? Você ia ficar assim, deixa eu pensar, peraí. Quem precisa de uma bênção? Você sabe o que você precisa? E você crê que Deus pode dar isso para você? Então eu vou orar para que Deus te dê. Eu quero que você creia que hoje você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui abençoada. Se você entrou aqui hoje enfermo, doente, você vai sair daqui curado, curada em nome de Jesus. Se você deixou um problema na tua casa, quando você voltar, você vai encontrar o problema solucionado. Porque aquele homem saiu de casa com um problema, subiu a serra, uma viagem de 10, 11 horas, segundo os estudiosos. E depois ele teve que fazer a viagem de volta. Mas quando ele chega em casa, o problema não estava mais lá, porque Jesus tinha resolvido. E isso vai acontecer na minha e na sua vida hoje, se nós crermos. Diga: eu creio. Então eu vou orar, e depois que eu orar, eu vou começar a profetizar aqui do altar. E se você crer, a bênção vai alcançar você. Estende as tuas mãos como quem vai receber. Fecha os teus olhos. E agora fala para Jesus o que você quer. Fala para Jesus o que você precisa. Faz igual aquele pai. Ele subiu a serra, foi ao encontro do Jesus por causa de uma necessidade. Mas quando ele encontrou Jesus, ele falou o que ele queria. Jesus, desce lá na minha casa e cura o meu filho, senão ele vai morrer. Ele pediu para Jesus, pede para Jesus. Jesus talvez não vai fazer do jeito que você quer, mas que ele vai te abençoar, ele vai. O importante é que você peça. E agora é hora de pedir. Ergue a sua voz e pede. Você que está em casa na rede social, não fica só olhando, que ficar só olhando não acontece nada. Agora é hora de orar, de pedir. Pede, pede, pede. Pede, eu te darei as nações por herança, está escrito na palavra do Senhor. É hora de pedir agora. Senhor meu Deus e meu Pai, os teus servos e as tuas servas estão aqui diante do Senhor, homens e mulheres que confiam no Senhor, homens e mulheres que vieram de suas casas, alguns direto do trabalho, e vieram aqui nesta noite para buscar ao Senhor, assim como aquele oficial do rei foi ao encontro do Senhor lá em Caná da Galileia. Nós viemos ao encontro do Senhor aqui no Imirim, Senhor querido, e o Senhor é um Deus presente. O Senhor foi encontrado em Caná da Galileia, e o Senhor está sendo encontrado em Imirim, porque o Senhor é um Deus que está presente. E agora, Senhor, cada uma destas pessoas estão diante de Ti, pedindo o que precisam. Cada um está colocando o seu pedido, a sua necessidade diante do Senhor. Os que estão aqui presentes, os que estão participando do culto online, cada pessoa está pedindo para o Senhor o que precisa. E todas as vezes que alguém vai ao Senhor, o Senhor não lança fora. Quem vem até o Senhor não sai de mãos vazias. Quem busca o Senhor com sede, a sede é saciada. Quem busca o Senhor com fome, o Senhor dá pão para comer. Então que nesta hora, ó Pai, o Senhor entregue aos teus servos e às tuas servas as bênçãos que eles estão pedindo para o Senhor. Aquele pai pediu a cura do filho, e o filho foi curado. E eu quero pedir ao Senhor
Senhor, que a cada oração aqui seja respondida pelo Senhor nesta noite, não porque eu estou pedindo, mas porque o Senhor é fiel, e o Senhor é fiel para honrar a tua promessa e a tua palavra. A tua palavra para aquele pai se cumpriu. O Senhor disse: vai, o teu filho vai viver, e o filho viveu. E há promessas do Senhor para as nossas vidas, e o Senhor é fiel e poderoso para cumprir as tuas promessas. Então cumpra, Senhor, agora a tua promessa na vida do teu povo e começa a abençoar. Estende as mãos como quem vai receber. Eu vou profetizar na tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos doentes e dos enfermos, que agora você vai ficar curado, curada em nome de Jesus. Isso mesmo, vai saindo essa dor no joelho aí, vai saindo essa enfermidade nos ombros, vai saindo. Uma pessoa esses dias compartilhou comigo que o médico disse de uma enfermidade nos olhos, que corre o risco de perder a vista, mas eu ministro cura sobre os teus olhos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Recebe saúde para o teu corpo. Eu profetizo a bênção da cura agora. Oh, aleluias. Você que deixou um problema lá na tua casa, talvez com o marido, talvez com a esposa, quem sabe com um filho, com uma filha, mas eu declaro e profetizo: o Senhor está visitando o teu lar agora. O Senhor está visitando a tua casa neste momento. E assim como o Senhor visitou o filho daquele centurião de longe, distante, mas ele visitou e aquele menino foi curado, o Senhor está operando lá na tua casa. E este problema que você deixou na tua casa, no teu lar, o Senhor está trazendo a solução agora. Eu profetizo na sua vida. Você só precisa crer. Eu estou declarando sobre a tua vida em nome de Jesus. Jesus deu a palavra de bênção e o homem creu. Eu estou declarando a palavra de bênção na tua vida. Você apenas creia e glorifica, e vai recebendo a vitória pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou declarando e profetizando porta de emprego aberta para quem está desempregado, a pessoa que está sem trabalho, sem emprego. Eu estou profetizando agora as portas do trabalho, do emprego, dos negócios abertas na tua frente agora, em nome de Jesus. E nos próximos dias, aleluia, aleluia. Nos próximos dias as portas vão se abrir, e você vai encontrar a porta do trabalho, do emprego, e tua vida financeira e profissional vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguns de vocês estão lutando pela realização de um sonho, e o Senhor põe no meu coração para profetizar na tua vida, que Ele está trabalhando junto com você, e você vai viver os teus sonhos na presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem vitória para cada um de vocês nesta noite. E eu profetizo e declaro agora: ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Todos vão sair daqui hoje abençoados. A tua vida em nome de Jesus. Passa aqui. Eu só vou tocar em você e vou confirmar a bênção. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome de Jesus. Diga amém. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome de Jesus. Vai dizendo amém. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu confirmo a bênção na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome de Jesus. Eu confirmo a bênção na tua vida em nome de Jesus. E só os que creem que estão abençoados deem glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte, com bastante alegria. A mão aplaude o Senhor e a boca glorifica o nome do Rei Jesus. Santo é o Senhor. Amém? Quem crê que está indo para casa abençoado? Aquele pai creu. Jesus disse: pode ir. Teu filho
vai viver. E em nome de Jesus eu digo para você, vou dar a bênção apostólica. Pode voltar para casa, tranquilo. Você já está abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Mais uma vez, diga amém, aplaude a Ele bem forte, com alegria.